Coisa boa é ter saúde. Você concorda? Mas para termos boa saúde é necessário algumas providências. O apóstolo João, em sua terceira epístola, no capítulo 1, versículo 2, ele manifesta um desejo ao seu amigo Gaia, dizendo assim, ao presbítero Gaia: amado, desejo que te vá bem e que tenhas boa saúde, assim como bem vai a tua alma. É por isso que neste sábado, 19 de outubro, às 14h30, o Jardim de Deus da Assembleia de Deus convida você, mulher, para assistir à palestra relativa ao Outubro Rosa, que fala da prevenção do câncer de mama ou o diagnóstico precoce. Vamos lá, assista esta palestra, vamos ter uma excelente enfermeira ministrando esta palestra para nós. Nós aguardamos lá. Tempo de semear está no ar. E o programa hoje está muito abençoado. Nós estamos aqui rodeados de pastores. Pastor Josué Negreiros vai louvar ao Senhor 2 louvores. Pastor Paulo Henrique vai ministrar a palavra de Deus. E no bate-papo nós vamos com o pastor Negreiros e o pastor João Batista. A nossa oração é que você seja muito abençoado através destes louvores, dessa ministração, e que Deus continue abençoando a sua casa, toda a sua família. Fique aí, não saia daí, passa aí uma mensagem para os seus grupos de WhatsApp, seus amigos, seus parentes, convidando para assistir o programa, porque eu creio que vem muita bênção aí para dentro da sua casa. Aleluia. Quem és tu? Te perguntaram certo dia com ironia atroz. Quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem sua voz. A própria morte derrotar-te, ó inacessível luz. Eu sei quem és o Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, rei de Judá, és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus é o único caminho, Jesus é a única verdade. Ele é a solução para o teu problema. E Ele está aqui para resolver aquilo que você precisa nesta tarde. Der-te amor ao pobre homem que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falava, libertava grandes multidões. Eternamente és o mesmo, aleluia. Sei quem és excelsa luz, és o Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, rei de Judá, és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Pai da eternidade
príncipe da paz. Amém a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui no programa e temos o prazer, a honra em receber este abnegado servo de Deus, pastor Josué Negreiros, que serve ao Senhor Jesus. Aonde está servindo ao Senhor, pastor? Isso, amado pastor João Batista, eu estou servindo ao Senhor no Imperador 1, onde está o pastor Jair Andrade. Muito bem, ele serve ao Senhor então no Imperador 1, com o pastor Jair de Andrade. E nós somos gratos a Deus, pastor, pela sua vida e por estar aqui, atender o nosso convite, onde nós vamos falar de um assunto todo especial e muito importante para todos nós, que trata a respeito da educação. Nós estamos nesta semana onde se comemorou, celebrou o Dia dos Professores, né? No dia 15 foi celebrado o Dia dos Professores e nós queremos falar deste assunto, a importância da educação na vida de todos nós, né? Desde da criança até o adulto, a importância do ensinar. Até porque o ensinar, diz a Bíblia em Romanos capítulo 12, versículo 7, quem tem o dom de servir, que serve, mas quem tem o dom de ensinar, que ensine. Então, pastor, qual é a importância do ensinar, do educar, seja na área secular ou na área religiosa? Qual é a importância que o senhor diz a respeito desse tema? Pastor João Batista, é muito importante na realidade a educação. A função de um professor, ela é uma função extremamente valiosa, porque na realidade ela prima pela educação. Um país, ele precisa valorizar os seus professores, como está sendo festejado, homenageado o Dia dos Professores. A educação é fundamental tanto na área secular como na área espiritual, porque um país, um município, um estado sem a educação é um estado que não tem muito a fazer. Há uma importância muito grande dos educadores e há uma importância muito grande de cada um de nós valorizar a educação, valorizar os professores, valorizar essa parte educacional. Eu falo isso por quê? Da importância da valorização, porque é muito importante para a evolução do país. Sim. É muito importante para a evolução das pessoas. Inclusive na parte espiritual, por exemplo, um professor, ou seja, o caso, eu como professor de escola dominical, há uma importância para a abnegação, para a igreja venha prosperar. A educação é muito importante. Por exemplo, uma igreja e um país que não priva os seus educadores é um país, na realidade, que não tem muito a fazer. Dentro da igreja é muito importante. Por exemplo, dentro da igreja, gente, nós temos os professores de escola dominical. E dentro da igreja temos os professores secular também, a importância de nós termos conhecimento. Inclusive, pastor João Batista, o apóstolo Paulo lhe fala da necessidade do educador. Ele era um educador, ele sabia se portar, ele sabia colocar suas palavras. Inclusive, ele era um educador nato, porque ele dizia que ele se fazia de várias maneiras para poder ganhar uma alma através da educação. Então, para mim, a educação é uma prioridade muito importante para as nossas vidas e nós devemos valorizar o educador, o professor, aquela pessoa que ensina, pastor. Sim, nós somos muito gratos a Deus pelos professores, né, que nós temos, professores que têm se dedicado na área do ensino e hoje, né, nós podemos ver quanto, né, as pessoas às vezes não dão o valor devido, né, a esses educadores, esses professores, não valoriza, né? E quando celebra esta semana, foi celebrado o Dia dos Professores, a importância de valorizar os educadores, os professores. É para isto que nós estamos aqui tratando este assunto. E o que o senhor acha? Qual é a sua visão em relação à questão do valor do professor? Assim, o que nós podemos fazer para valorizar esses educadores, esses profissionais na educação?
Isso, pastor João Batista, eu entendo o seguinte, que essa valorização dos professores, eles precisam vir de berço. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a valorizar os seus professores. Eu sou do tempo, na realidade, que nós tínhamos um extremo respeito para com os professores. Sim. Hoje nós vemos acontecimentos bruscos, né? Com falta de respeito para os seus educadores. Eu acho que está faltando uma valorização dos pais, ou seja, transmitindo essa ideia de respeito, de valorizar os seus professores. Sempre, né? Inclusive, eu quero citar um dos países que foi acumulado pela guerra, que é o caso de Seul, da Coreia do Sul, que uma das primeiras metas dele foi valorizar a educação, investir na educação. Inclusive em Seul, pastor, os dados que nós temos é que um professor, ele é uma das profissões mais importantes, sim, superior até muitas das vezes aos magistrados, assim, na importância do ensino, porque sim, ele sabe da importância de você fazer, ou seja, que os professores fazem por nós. Por quê? Uma pessoa que é educada por um professor, uma pessoa que ela, na realidade, adquire o conhecimento sobre um professor é muito importante. Por quê? Porque os professores nos ensinam e nos tratam e nos dá o conhecimento. Sim. Ou seja, o respeito mútuo, a consideração. A gente temos que, na realidade, falar para os nossos filhos, para que os nossos filhos possam ter essa ideia da valorização desses profissionais que muitas das vezes é tão desvalorizado dentro do nosso cotidiano. Muito bem. O senhor falou sobre a respeito dando o exemplo da Coreia. A Isso, Coreia do Sul, obviamente, que é um país que tem sido um exemplo na área de educação. Eu posso citar também o Japão, onde um país que eu vivi por um período de 30 anos, e os meus filhos nasceram no Japão, e eles começaram desde o prezinho até o ensino médio, e eu pude ali ter uma experiência de quanto o país valoriza os professores, os educadores, não é? E as crianças, ela trata ali, referindo-se ao Japão, os professores de uma forma tão carinhosa, tão especial, porque esses profissionais, eles devem ter o nosso respeito, a nossa consideração, o nosso apreço, né? Nossa estima, porque são pessoas que investem a vida na educação. Então isso é muito importante na área da educação. E hoje nós temos na nossa igreja excelentes professores, sim, como o senhor mesmo citou, da Escola Bíblica Dominical. Isso é importante para as nossas crianças, né, da igreja. Isso é muito importante. Aí eu pergunto para o pastor Josué. Pastor Josué, qual é o conselho que o senhor deixa para os pais dar aos seus filhos em relação a esses profissionais na área da educação? O conselho que eu dou para os pais é que, primeiramente, eles possam criar essa valorização dos professores na cabeça de cada um filho. Ou seja, porque essa parte de educação, nessa parte entre os professores e a pessoa, muito importante que os pais entendam e façam isso, que os filhos possam entender. Porque nós estamos em certas situações que nós vemos o descaso das crianças, ou seja, e muitas das vezes das pessoas com os professores. Então há uma importância. Eu acho que o pai, a mãe, os responsáveis pelas famílias tenham sua incumbência de colocar essa ideia especial, valorizar os educadores, aquelas pessoas que trazem tanto benefício para um país e principalmente para um país democrático. Sim. Quando nós olhamos numa visão de um tempo vamos dizer aí, de 40 anos atrás. Eu estou aí nos meus 50 anos de vida, mas eu lembro que há 50 anos atrás, quando eu comecei a estudar, nós usávamos as frases para os professores: sim, senhor professor, sim, senhora professora, não é? E quando nós olhávamos para um professor com cara emburrada, a professora, ela tinha uma autoridade tão grande sobre a nossa vida quando nós éramos, estou falando na minha infância, adolescência. Eu lembro que o respeito para o professor era uma coisa extraordinária, não é? Então que esses pais,
esses filhos que nos assistem, valorize o professor na qual tem se dedicado ao ensino, à sua vida, você que estuda desde a primeira série até o ensino médio, valorize o seu professor, ame seu professor, ore pelo seu professor, porque eles são pessoas fantásticas que têm sido um instrumento de Deus na sua vida. Então nós estamos felizes por ter aqui a presença do pastor Josué, não é? E o senhor tem sido também um professor de escola bíblica dominical, é isso? Sim, eu na realidade eu sirvo a Deus ali na igreja que o pastor Jair Andrade dirige, e eu sou professor dos adultos lá. E na realidade na minha casa é tudo feito um cenário para me estudar, para me poder ler a Bíblia. Eu gosto na realidade de me empenhar, e uso aquela palavra do apóstolo Paulo, gosto de me esmerar. Sim. Me dedicar, me debruçar sobre o assunto, porque é uma grande importância, pastor, de que o professor, na realidade, ele na realidade seja valorizado, e muitas das vezes dentro da igreja isso é importantíssimo para o crescimento da igreja. Muito bem, nós acabamos de entrevistar pastor Josué Negreiros, este homem de Deus, e fica o nosso abraço, fica a nossa gratidão em prol de todos os educadores, todos os professores, que Deus continue abençoando a sua vida. Esta semana é o dia do professor, e você se alegra, você celebra, você jubila, porque você não é simplesmente um educador, mas você é um instrumento na mão de Deus para educar pessoas, ensinar vidas, e pode ter certeza que a maior recompensa vem do nosso Deus. Deus lhe abençoe. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Amém, pastor. Nas próximas. Deus abençoe a todos. Um grande e forte abraço. Meus queridos irmãos, quero vos saudar com a paz do Senhor, e nesse momento externar a Deus a minha gratidão de mais uma vez poder cooperar aqui com o Tempo de Semear, este programa missionário que tem alcançado muitas famílias, muitas vidas. Louvar a Deus pela vida da irmã Laude, como toda a diretoria que junto a ela trabalha em prol deste programa. Quero aqui compartilhar com vocês uma palavra bastante conhecida, que se encontra em João, capítulo de número 3, e o versículo de número 16, que nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16, um texto conhecido de todos nós, mas é um texto que nos traz o que eu costumo chamar de plano da salvação. Observamos no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 1, Deus cria os céus, Deus cria a terra. No versículo 26, Deus cria o homem. Inicia então aí o projeto de Deus para o homem aqui na terra. Deus cria Adão, Deus cria Eva, e depois nós vamos observar a descendência vindo até os nossos dias. Mas em meio à criação do homem, em meio ao projeto de Deus para o homem, Deus também tem o projeto para a alma do homem. Deus cria o homem e a mulher, não só ali para cuidar do jardim do Éden, ou não só para cuidar da terra, mas Deus cria o homem com um propósito de salvar a alma do homem. O propósito de Deus para todos nós é a salvação. E observamos no texto que nós lemos aqui no capítulo 3, no versículo 16, que a Bíblia diz: porque Deus amou. A palavra amou vem de amar, procedente da palavra grega ágape, que significa um amor incondicional, um amor sem limite, um amor infinito. Então o amor de Deus pela humanidade foi tão grande, ao ponto de ele entregar o seu próprio Filho para vir à terra, para morrer na cruz por todos nós. E quando Jesus vem à terra, Jesus cumpre o que nós chamamos de sacrifício para a salvação. Jesus vem à terra, Jesus nasce, Jesus cresce, Jesus inicia o seu ministério,
E Jesus, ele na cruz vai entregar a sua vida por amor de todos nós. Então observamos aqui que o amor de Deus é tão grande, dentro do propósito da salvação, que ele entrega a vida do seu próprio filho, para que hoje eu pudesse estar aqui falando com você e você pudesse estar aí assistindo, vendo, ouvindo. Foi necessário Cristo vir à terra, foi necessário Cristo morrer, mas também ao terceiro dia ressuscitar, e ressuscitar nos trazendo uma promessa, o plano da salvação. Jesus morre por nós, Jesus ressuscita, mas ele deixa uma promessa. Isso aqui é interessante, que o próprio Cristo, ele vai dizer no capítulo 14 de João: não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que eu vou preparar lugar. E interessante que ele termina a frase dele dizendo: e quando eu preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos buscarei para pertinho de mim. Nós temos aqui então o plano, o propósito de Deus para a humanidade. Deus quer que todos nós sejamos salvos. Aí você me pergunta: mas pastor, como eu faço para alcançar essa salvação? Se eu tenho uma promessa do novo céu, da nova terra, se eu tenho a promessa da salvação, como eu faço para alcançar? A Bíblia, ela nos ensina que só existe uma maneira de conseguir essa salvação. O próprio Cristo, ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então o primeiro passo para alcançar a salvação é estando em Cristo Jesus, o reconhecendo como um único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo, ele escreve em uma das suas cartas dizendo que aquele que confessar com a boca e crer com o coração, certamente será salvo. Porque o propósito da salvação está condicionado em crer, em aceitar a Jesus como um único e suficiente Salvador. Então nós temos aqui os passos para conseguir essa salvação. Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, ele já voltou e ele virá outra vez. E quando ele voltar, só aqueles que o aceitaram, que têm essa crença no seu coração, nele como único Salvador, esses herdarão a salvação. Então nós temos aqui, biblicamente falando, dentro de uma palavra de salvação, Deus anseia por salvar todos aquele que crê. Crer na palavra, crer no Filho, crer na salvação. E esta é uma palavra a qual Deus, ele está usando nesses últimos dias seus profetas para ministrarem a palavra que gera a salvação, a palavra que gera o arrependimento. Porque para adquirir essa salvação, há a necessidade de primeiramente ter um arrependimento. Arrependimento do quê, pastor? Arrependimento do passado, arrependimento da vida pecaminosa passada, de tudo aquilo que se fez. Mas quando se aceita Jesus como Salvador, uma nova criatura nasce. E aí Paulo vai dizer que agora nós estamos em Cristo. E diante desse conceito, nós entendemos que quando nós conhecemos a Jesus, quando nós aceitamos a Jesus, Jesus, ele muda a nossa vida. Jesus, ele muda a nossa história, porque ele tem um plano, ele tem um propósito, ele tem um projeto para todos nós. Mesmo que para alguns pareça que é impossível, ou para outros pareça que não tem jeito, mas para Cristo não há o impossível. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua curando, ele continua salvando, ele continua batizando, ele continua libertando, ele continua agindo, movendo, fazendo o seu sobrenatural. E nós entendemos aqui então, pela palavra, que Jesus, ele tem esse propósito, esse projeto na vida de todos os seres humanos. É o que? Transformar, mudar a vida. Ele tem um plano.
ele tem um propósito. E diante desse contexto, falo para você que talvez esteja passando uma situação difícil, que talvez a medicina o tenha desenganado, que talvez dentro da sua visão humana parece que nunca vai terminar aquela guerra, aquela luta, aquela tribulação. E eu venho por intermédio desta palavra dizer para você neste momento que Jesus Cristo é a solução dos seus problemas. Que Jesus é aquele que transforma a vida do ser humano. Jesus é aquele que transforma, Jesus é aquele que muda. Aquilo que parece impossível é a especialidade desse Jesus que a igreja prega de fazer. Ele muda a história da família, ele muda a história de um casamento que aos olhos humanos parece ter acabado. Ele muda a história de um filho, de uma filha, de alguém que esteja talvez aprisionados aos vícios, ao sistema mundano. Jesus é aquele que muda, é aquele que liberta, é aquele que transforma. E neste momento nós, por intermédio dessa palavra, levamos a você o plano da salvação, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É propósito de Deus que todos nós tenhamos a vida eterna. E para nós alcançar esta vida eterna, é necessário reconhecer Jesus como Salvador, é necessário crer no seu nome, é necessário mudar a vida, é necessário viver em santidade, é necessário viver uma vida voltada para Ele. E fazendo assim, nós alcançamos, então, o projeto de Deus, o plano de Deus para o homem, que não é somente abençoar ele aqui na terra, mas é principalmente salvar a sua alma e dar a ele a vida eterna dentro de uma promessa de um novo céu e de uma nova terra. Então eu deixo aqui neste momento esta palavra para você. Deixo aqui neste momento esta reflexão dentro de um entendimento que o propósito de Deus é salvar toda a humanidade. Mas para mim adquirir essa salvação, eu preciso dar alguns passos. E o primeiro passo é reconhecer Jesus como meu Salvador e aceitá-lo, para que Ele possa mudar a minha vida, a minha família e eu servi-lo alegremente. Que Cristo Jesus vos abençoe, que Cristo Jesus abençoe a sua família. E eu quero neste momento convidar você a fechar seus olhos. Vamos fazer uma oração juntos nesse momento. Eterno Deus, poderoso Pai, neste momento, Senhor, eu oro a Ti e eu Te apresento todos quanto neste momento estão, Senhor, acompanhando esta palavra, estão ouvindo, estão vendo, Senhor, esta palavra. Meu Deus amado, é a minha oração, é para, Senhor, que neste lar venha entrar a salvação. É, Senhor, para que neste lar a Tua bênção venha estar sobre a vida de cada um. Senhor, a minha oração é que neste momento Tu venhas salvar, libertar, curar. E assim, Senhor amado, nós neste momento oramos e por fé nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A melhor coisa é ter conhecido Jesus. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa que eu já fiz de toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz.
uma pessoa é ter um encontro santo com Jesus Cristo. E você pode ter essa experiência que eu tive, um encontro especial com Jesus. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz de toda a minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém, muito obrigado. Chegamos ao final do programa. Eu gostaria de comunicar ao nosso público que passarei umas 3 semanas, uns 3 a 4 programas ausente, porque estarei indo a São Paulo para o meu controle, fazendo meus exames, e eu peço as vossas orações. Enquanto isso, a Celina, irmão Ireudo, pastor João Batista ficam no comando do programa. Então, fica aqui o meu pedido de oração. E lembrando a você que todo final de semana nós temos aquele encontro marcado. Até lá, se Deus quiser. Somos gratos a Deus, não é mesmo, pastor João Batista? É verdade. Muito agradecidos primeiramente a Deus, Sim. que é o nosso fiel mantenedor, o nosso eterno mantenedor. É verdade. E também a Assembleia de Deus, na pessoa do nosso pastor, querido pastor Olivar Barbalho, que está em viagem. Sim. Que o Senhor o guarde e o proteja. O pastor Manuel de Jesus e o pastor Abes Oliveira. O nosso muito obrigado e que Deus continue abençoando o ministério deles. É verdade. Também somos gratos a Deus por o Top Lanches, que é o lanche todo especial que está à disposição de todos aqueles que queiram comer aquele lanche, saborear aquele lanche especial. Vá em Top Lanches, fica ali próximo ao Hospital Magalhães, no centro de Castanhal. Jardim de Deus também, essa mulherada toda que ora, que jejua, que faz propósito, e o Senhor derrama a bênção sobre a vida das mulheres do Jardim de Deus. Um abraço para a irmã Gisele Barbalho. E também polpas de frutas Moura. Você que gosta de saborear aí um excelente suco de frutas naturais, sem nenhum agrotóxico. Lá na Casa do Farineiro, na Avenida Altamira, você encontra essa polpa. Polpas de frutas Moura. Moura. Também queremos apresentar o Império Mídia e também fazer o nosso agradecimento a esta equipe maravilhosa que faz a melhor cobertura. Verdade. Aquele casamento, não é, dos sonhos, aquele aniversário especial. Contrate Império Mídia, ele tem a melhor equipe para lhe atender e registrar aquele momento feliz na sua vida. Isso mesmo, pastor. Também Sueli Buffet, não é aqui do nosso estado, lá em Macapá. E ela também abençoa o programa Tempo de Semear. Ela trabalha com buffet, excelente qualidade. Vai lá no Instagram, vai lá nas redes sociais e acompanhe Sueli Buffet. Sim, também queremos agradecer a nossa irmã Maria Gomes, né? Maria Gomes, a nossa irmã Domingas, a nossa irmã Esperança, a nossa irmã Nazaré Figueiredo. Um abraço, irmã Nazaré. Que tem sido fiel contribuinte com esse programa. Isso. Não é verdade? Também Iclis Marques, né? Sim. O nosso cinegrafista. Um abraço, irmão Iclis. E o nosso irmão também, pastor Sidnels. Pastor Sidnels, a nossa gratidão a Deus pela sua vida. E você também que deseja contribuir e ser um mantenedor deste programa, você pode fazer a sua oferta, a sua contribuição. Aí tem um QR Code, está aí na tela da sua TV. Encoste o seu celular, né? Aproxime seu celular e seja você um mantenedor desta grande obra.
Também, quem ainda não se inscreveu nas nossas redes sociais, lá no canal do YouTube, programa Tempo de Semear, vá lá, dê um cliquezinho lá, acione lá o sininho para você receber todas as notificações, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Também no Instagram. Sim, né, no pastor? Instagram também você pode estar também participando do Instagram e sendo uma bênção para este programa. Isso. E nós queremos mandar um abraço. Sim, aquele Tem abraço aniversariante. especial. Para quem, pastor? Sim, para o nosso irmão Levi Timóteo, esse servo de Deus que tem o nome de sacerdote e profeta, não é? Levi Timóteo. Que Deus continue lhe abençoando, Levi, continue sendo este servo de Deus que tu és, aquele abraço gostoso que sempre você reparte conosco ali no Tempo Central. Nós somos gratos a Deus pela sua vida. Me parece que foi 16 anos. O Levi, pastor, quando ele esteve aqui no programa, criancinha ainda, Sim. ele teve uma participação, ele perguntou para a Laude se ele ia ficar famoso. Olha aí. Sempre lembro disso. Também um abraço para Elisângela. Elisângela é supervisora do Jardim de Deus. Um grande abraço, querida Elisângela. Que o Senhor Jesus te abençoe ricamente e que seja sempre muito abençoada por Deus. É verdade. Todos aqueles que é um fiel, não é? Que assiste esse programa, sempre que você possa ser abençoado. Quem sabe você está aniversariando, nós também felicitamos a sua vida e desejamos a você um feliz aniversário. A todos vocês que completam ano, Deus abençoe a todos. Um abraço para a irmã Creuza. A irmã Creuza é lá do Ianetama 2, ovelha do pastor Carlos. Um grande abraço, toda a família assistindo o programa, Eliese, a Marta, todo mundo. Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. E o programa chegou ao final. Pedimos ao Senhor que continue guardando a sua casa, a sua família, que vocês todos tenham uma excelente semana e que Deus, o Eterno, esteja abençoando todos vocês. Fiquem todos com o nosso Eterno e Salvador Jesus Cristo.